half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Bom, depois nós temos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho de Golgi. Essa organela recebe esse nome porque foi descoberta por um cientista italiano chamado Camillo Golgi, lá em 1898. Camillo Golgi descobriu isso com uma técnica de coloração da célula. E mais pra frente, quando conseguiram ver essa célula com uma microscopia eletrônica mais definida, viram que a estrutura realmente existia e batizaram ela como o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, em homenagem a ele. O complexo de Golgi se trata de um conjunto de bolsas membranosas, achatadas e sobrepostas. Elas não são interconectadas que nem os retículos, né? São achatadas e sobrepostas. Cada bolsinha achatada dessa a gente chama de cisterna. Então é um conjunto de cisternas. E um conjunto de bolsinhas, como vocês estão vendo aí na imagem, geralmente a gente chama de complexo de Golgi esse conjunto. Mas um conjunto de bolsinhas achatadas e sobrepostas, né, um conjunto de cisternas, na verdade recebe o nome de dictiosomo. E o complexo de Golgi de verdade, ele é um conjunto de dictiossomos. Nas imagens que a gente vê nos livros por aí, geralmente vem só um dictiossomo, né, falando que é um complexo de Golgi, mas na verdade é uma estrutura um pouco mais elaborada. Mas vamos lá, para que serve o complexo de Golgi? O complexo de Golgi ele vai fazer a função de... O complexo de Golgi vai ter a função de processamento e empacotamento de substâncias. Então, mais ou menos assim, ó, quem produz lá a proteína? O retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso produziu uma proteína, só que essa proteína ela vai ter que se transformar em uma enzima, por exemplo, ou num hormônio. Essa proteína, então, ela vai sair do retículo endoplasmático rugoso, vai ser transportada lá por uma vesícula até o complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi, ela vai ser inserida nas cisternas e ela vai passando pelas cisternas. Conforme ela vai passando por essas cisternas, ela vai sofrendo modificações, processamento. E aí depois ela vai sair através de uma vesícula transportadora, como a gente vê na imagem aí, essas bolsinhas arredondadas saindo do complexo de Golgi, e aí dali ela vai ser transportada para onde ela tiver que ser usada. Ela pode ser usada dentro da célula, em alguma outra região, ou ela pode ser jogada para fora, por exemplo, no caso de uma glândula, né? A nossa glândula salivar, por exemplo, produz a enzima amilase. Então as células da glândula ficam produzindo essa enzima, né? Pensando na produção de uma enzima como a amilase, por exemplo, né? Em todo o processo. O primeiro passo para a produção dessa enzima vem da onde? Vem lá do núcleo, né? Porque a informação para a construção da proteína enzimática está no DNA. O DNA vai ser copiado na forma de RNA, essa informação vai para o retículo endoplasmático rugoso, lá ele vai sintetizar a proteína primária. Essa proteína primária vai ser levada para o complexo de Golgi, vai sofrer o processamento, a transformação, ser produzido o empacotamento, ou seja, vai produzir uma vesícula de transporte, e essa vesícula vai ser jogada para fora da célula, ou seja, para a nossa boca, para trabalhar na digestão do amido. Então percebam que as organelas elas trabalham em conjunto, né, e que o conjunto total delas faz com que a célula consiga funcionar normalmente. Além de produzir enzimas, né, hormônios, essas coisas todas que vão servir para uma série de funções fisiológicas, o complexo de Golgi ele tem uma peculiaridade importante em uma célula específica, que são os espermatozoides. Lembra lá, você já foi... uma parte de você já foi um espermatozoide de sucesso, né? Por isso que você está aí agora assistindo. Na ponta, né, ou na cabeça do espermatozoide, o complexo de Golgi, né, durante a maturação dessa célulazinha, ele vai grudar as suas cisternas, né, formando uma bolsa única que a gente vai chamar de acrossoma. E esse acrossoma, ele tem a função, né, quando esse, né, vocês estão vendo na imagem aqui, fica lá na pontinha do espermatozoide, quando esse espermatozoide vai fazer o processo de fecundação, né, que ele tem que inserir o material genético no óvulo, ele pressiona a ponta dele lá no óvulo, e essa enzima ela é liberada, essa enzima digestivazinha ela é liberada e corrói, né, e corrompe aí a parede do óvulo, a estrutura da membrana do óvulo, permitindo que ele consiga entrar.
Então, o acrosoma ele possibilita o processo de fecundação, facilita esse processo, tudo bem? É importantíssimo para a continuidade da vida. Além disso, né, o complexo de Golgi ele também produz duas organelas importantes para a célula eucariótica. A primeira delas é o lisossomo. Lisossomo, lembra aí, lisossomo tem a função de fazer a digestão intracelular. Você já deve ter ouvido falar, obviamente, de um processo chamado fagocitose. A fagocitose é o processo que a célula utiliza para se alimentar de nutrientes menores. Pode ser de uma célulazinha menor que ela, ou pode ser de uma partícula de alimento, de nutriente. Enfim, quando esse nutriente é englobado por um processo que a gente chama de endocitose, onde a célula envolve essa partícula ou célula menor e traz ela para dentro, prendendo numa vesícula digestiva, os lisossomos encostam nessa vesícula digestiva e liberam as suas enzimas dentro dessa bolsinha. O lisossomo, na verdade, então, é uma bolsinha redondinha, arredondada, né, esférica, que contém enzimas digestivas específicas. Quando ele encosta, então, nessa bolsa alimentar que foi produzida no processo de endocitose, ele vai digerir essa estrutura. Em indivíduos unicelulares, ele tem principalmente a função de nutrição, né, de fazer a digestão para o processo nutritivo. Mas, por exemplo, nas células de organismos maiores e pluricelulares, como nós, por exemplo, ele também pode ser usado como meio de defesa. Células do nosso sistema imunológico, como os macrófagos, por exemplo, utilizam os lisossomos para digerir parasitas, como bactérias, vírus e por aí vai. Então, lembrando, o lisossomo tem a função de digestão intracelular. E uma curiosidade importante sobre os lisossomos é que eles estão associados a uma doença conhecida como silicose, ou popularmente chamada de doença dos mineiros. Quando eu falo doença dos mineiros, eu não estou falando daquele povo simpaticíssimo que fala uai. Não, mineiro, nesse caso, tem a ver com o minerador mesmo, que vai entrar numa mina para extrair minérios. E a silicose acontece mais ou menos assim. Sílica, então, é um tipo de mineral que quando é fragmentada ela libera cristais muito pequenininhos. Esses cristalzinhos de sílica eles conseguem entrar no aparelho respiratório da pessoa, se ela não tiver com equipamento de proteção individual adequado, e elas vão impregnando nas células, né? E esse pó de sílica pode chegar até as células lá do alvéolo. Na célula do alvéolo, ele penetra na célula e vai grudando nas membranas das organelas. Uma das organelas que ela pode entrar e grudar são os lisossomos. Só que conforme vai grudando o pozinho de sílica, que é um mineralzinho, na membrana do lisossomo, ela vai ficando ressecada. Com o tempo, o que pode acontecer? Os lisossomos eles podem acabar rachando. E aí, o que libera-se na célula? Enzimas digestivas. A célula acaba se autodigerindo, né, pela liberação não intencional dos lisossomos aí. Isso vai destruir a célula do alvéolo, fazendo com que a pessoa perca a capacidade respiratória. E depois de algum tempo, a capacidade respiratória da pessoa tende a ir diminuindo cada vez mais, podendo levar ela à morte por insuficiência respiratória. Outra curiosidade sobre os lisossomos é que eles fazem parte de um processo muito interessante da natureza, que é a mutação dos girinos, né? Os sapinhos. Vocês sabem que o girino, né, a larva lá dos anfíbios, ela tem uma característica que é diferente do adulto, né? O girino, ele tem uma cauda e parece muito mais um peixinho, né? Não tem os membros e tal. Depois ele vai desenvolvendo os membros e vai perdendo, vai recolhendo, vamos dizer assim, a cauda. Responsável por esse recolhimento da cauda são os lisossomos, que vão digerindo as células dessa estrutura, né, e reabsorvendo ela. Nesse caso é proposital, vamos dizer assim, é intencional. Eles vão digerindo as células e reabsorvendo os nutrientes para ser utilizado em outras regiões do corpo, promovendo a metamorfose dos anfíbios. Lisossomo, lembra aí, serve para digestão intracelular. Pode servir para nutrir as células dos organismos unicelulares, pode servir para proteger organismos pluricelulares, como por exemplo os nossos macrófagos, e serve para algumas coisas como a metamorfose dos anfíbios, aí, por exemplo. Também pode causar alguns males, como no caso da doença silicose ou doença dos mineiros. Tem uma outra organelazinha que também é produzida pelo complexo de Golgi, que é às vezes menos falada, é o
peroxissomo. O peroxissomo também é muito importante para as células porque tem a função de degradar algumas substâncias como, por exemplo, o H2O2, peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Essas moléculas às vezes são produzidas dentro da célula, essas moléculas às vezes são produzidas pela célula, só que não podem ficar na célula porque elas reagem muito facilmente com outras moléculas, causando a transformação dessas outras moléculas. Para isso nós temos os nossos guerreiros, os peroxissomos, que vão fazer o quê? Eles vão pegar essas moléculas de H2O2 e dentro deles eles também possuem uma enzima, né? E a enzima do peroxissomo é chamada de catalase. É uma enzima que reage com a água oxigenada. A catalase vai reagir com a água oxigenada e quebrar ela, produzindo uma molécula de água e moléculas de oxigênio, O2. Essas duas moléculas não tem problema para a célula, diferente do H2O2. Você consegue perceber a ação da catalase, por exemplo, quando você joga aquela água oxigenada de fazer asepsia de machucado, por exemplo. Se você joga no machucado, você percebe que ela vai fazer uma espuma, né? Bolhas. E essas bolhas são feitas por quê? Por causa da liberação do oxigênio. Lembra que a catalase que está lá no seu sangue também, nos peroxissomos das células, ela faz o que? Ela pega a água oxigenada que você acabou de jogar e quebra, produzindo água e oxigênio. Por isso que sai aquela espuminha. Esse oxigênio que é liberado aí nesse ferimento que você limpou com água oxigenada é importante porque existem algumas bactérias que podem causar danos à sua saúde, que são bactérias que a gente chama de anaeróbicas, ou seja, bactérias que não vivem no oxigênio, que não usam oxigênio, e aliás, nessas bactérias o oxigênio pode até matar elas, o que é bom pra gente, né? Porque quando você se machuca, se tiver alguma bactéria ali mal intencionada, uma bactéria anaeróbica, você jogando água oxigenada vai ter uma grande liberação de oxigênio que vai levar essa bactéria à morte, impedindo que ela cause algum mal para você. Então, peroxissomos tem a função principal de eliminar o H2O2, o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada das células através da reação da catalase, que é a enzima que ele carrega dentro dele, que vai transformar a água oxigenada em moléculas de água e moléculas de oxigênio. Vai separar isso aí, formando essas moléculas que não são danosas para a célula. Depois nós temos aquela organela fantástica que a gente chama de mitocôndria. Essa depois vai merecer até uma aula específica para ela, mas vamos resumir aqui um pouquinho, depois a gente fala melhor. As mitocôndrias são as responsáveis pela respiração celular, ou seja, são elas que vão pegar o oxigênio que você conseguiu capturar a partir do seu processo de ventilação. Esse oxigênio que foi levado até as células vai ser absorvido pela célula e vai ser utilizado na mitocôndria para oxidar moléculas orgânicas, rompendo elas e liberando energia que vai ser acumulada na forma de ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. A mitocôndria é uma organela muito peculiar, porque ela tem uma origem diferente das outras. Em geral, as outras organelas foram sendo criadas no processo de surgimento da célula eucariótica através de dobramentos da própria membrana plasmática da célula. Com isso foi surgindo a carioteca, que é a membrana, né, do envelope nuclear. Com isso foi surgindo o retículo endoplasmático liso, rugoso e por aí vai. Todas essas estruturas membranosas foram surgindo por adaptações, né, e dobramentos da própria membrana da célula. Porém, a mitocôndria tem uma origem bem distinta. E essa origem foi decifrada por uma bióloga chamada Lynn Margulis, que descreveu o que ficou conhecido como teoria da endossimbiose, que mostra que as mitocôndrias, na verdade, eram bactérias isoladas, que viviam separadamente e que lá atrás, no processo evolutivo, conseguiram aprender a fazer o processo de respiração celular. Nessa época, muitas das células ainda não faziam isso, viviam só com fermentação. O processo de respiração ele é muito mais intenso e gera muito mais energia, necessitando de menos matéria orgânica, ou seja, muito mais eficiente. E essas célulazinhas, elas tinham aprendido a fazer esse processo. Muito provavelmente, em algum momento da história evolutiva, uma célula maior englobou e envolveu, pelo aquele processo que eu já tinha comentado, da endocitose, essa bactériazinha menor. Só que por algum motivo ela não seguiu com o processo de digestão, que seria o comum. E essa célulazinha ficou presa ali dentro, usando a matéria orgânica que tinha ali para fazer a respiração celular, gerando uma quantidade muito maior de energia. E essa quantidade começou a servir tanto para ela, que estava lá dentro, quanto para a célula maior que tinha englobado ela.
Com isso surgiu então uma simbiose ou um mutualismo entre essas duas célulazinhas. E essa relação foi tão eficiente que se manteve ao longo do tempo. E hoje nós temos, na verdade, essa bactériazinha não mais como uma bactériazinha, mas como uma organela celular, que são as mitocôndrias. O que a Lynn Margulis usou para referenciar a sua ideia são algumas características importantes que a mitocôndria tem, que outras organelas não têm. Por exemplo, uma membrana dupla. A mitocôndria tem a membrana externa e a membrana interna, que forma essas cristas que vocês estão vendo aí. Uma membrana dupla evidencia, provavelmente o processo de englobamento. Lembra que a gente viu lá o processo de englobamento? Quando uma célula é englobada pela outra, você tem duas membranas. A membrana da célula que foi englobada e a membrana que englobou ela, ou seja, a membrana da vesícula digestiva. Isso muito provavelmente aconteceu com a mitocôndria, por isso ela tem essas duas camadas de membrana. Diferente, por exemplo, do retículo endoplasmático liso ou rugoso, que só tem uma camada de membrana. Mas só por conta disso já é suficiente para falar que a mitocôndria era uma célula separada? E se a própria célula fez uma camada dupla de membrana por algum motivo? Poderia ser. Entretanto, não é só essa característica que a mitocôndria tem. Por exemplo, as mitocôndrias também têm um cromossomo próprio. E é um cromossomo muito parecido com o cromossomo das bactérias, que é único e circular. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em DNA mitocondrial, que você compartilha sempre com a sua mãe, nunca com o seu pai. A gente vai falar depois disso melhor. Além disso, a mitocôndria também tem ribossomos próprios. E também faz o processo de mitose independente. Ou seja, você tem uma estrutura lá que tem duas membranas, que muito provavelmente indica um englobamento, uma endocitose. Essa estrutura tem o DNA próprio, tem ribossomos próprios e faz divisão celular própria. Tudo isso, a Lynn Margulis observou e sugeriu então que essa estrutura tenha surgido a partir de um processo de simbiose que aconteceu há muito tempo atrás. Esse mesmo processo também é utilizado pela Lynn Margulis para explicar a origem dos cloroplastos, que são organelas exclusivamente das células vegetais e que fazem a fotossíntese. Porque os cloroplastos também têm essas características. Também tem membrana dupla, também tem material genético próprio e também tem ribossomos. Mas a gente vai falar melhor deles depois também, quando a gente for falar de fotossíntese. Bom, agora falta falar de uma estrutura celular que não é membranosa, e não são os ribossomos. Mas também é muito importante, ela é chamada de centríolo. Os centríolos, eles são formados por 9 triozinhos de microtúbulos conectados, que formam essa estrutura bonitinha que vocês estão vendo aí. Não é membranoso e tem a função de organizar a divisão celular. O centríolo vai ser muito importante durante a mitose ou a meiose, porque ele vai marcar a posição do centrosomo, que é a região onde as fibras do fuso de divisão vão surgir para poder ir lá e pegar e puxar os cromossominhos para os lados para dividir a célula em dois. Então o centríolo é um organizador da divisão celular e é uma estrutura não membranosa, é uma organela celular não membranosa, assim como os ribossomos. Além dos centríolos, a gente tem também nas células as fibras dispersas do citoesqueleto, que também tem os microtúbulos aí, por exemplo, e que vão dar sustentação e movimentação para a célula. Assim como um esqueleto tem função de sustentar o nosso corpo e permitir a mobilidade, o citoesqueleto, o esqueleto da célula, também tem essa função. Então você tem aí as fibras do citoesqueleto, como vocês estão vendo na imagem aí, dispersas pela célula, e elas é que vão fazer a movimentação celular, por exemplo, quando a célula vai distender um pseudópodes para poder fazer o seu movimento de endocitose, para englobar uma célula e trazer para dentro dela, são essas fibras do citoesqueleto que vão promover esse movimento. Beleza, por enquanto então é só isso. A gente falou aí sobre as organelas celulares, espero que tenha ajudado bastante e logo logo eu faço um próximo vídeo aí sobre outro assunto. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal BioRic Consciência, aproveita para fazer isso agora e já deixar aquele like aí para dizer que tá legal. Também pode deixar os comentários, perguntas, críticas, sugestões, dicas aí, porque eu vou responder todos eles, ok? Grande abraço para vocês e, mais uma vez, fica em casa, por favor.